Olá, estamos dando início a mais um programa de debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar dos despejos e das ocupações na pandemia, nesse período que nós estamos vivendo, em que aparentemente o governo ignora as condições da pandemia e continua aplicando rigidamente medidas de profilaxia, de saneamento da cidade, né? Vamos discutir esse tema e vamos discutir esse tema com duas pessoas que estão profundamente envolvidas nisso, né? Eu quero apresentar para vocês a Thalita Anzei Gonzalez. Muito obrigado, Thalita, por estar aqui com a gente, né? Ela é do Observatório de Remoções da Universidade Federal do ABC, do LabJUTA, né? E quero também apresentar para vocês o Benedito Roberto Barbosa, o Dito, militante de muito tempo, comprometido com as questões do movimento. Ele é da União dos Movimentos de Moradia. Muito obrigado, Dito, também por estar aqui com a gente, né? Então, nós vamos trabalhar hoje esse tema. Parece que, inclusive, envolve a questão da justiça, como é que a justiça permite hoje em dia, né, que haja despejos, e como é que é essa luta pela cidade, porque, na verdade, nós estamos disputando os territórios da cidade, com as ocupações e com os despejos, né? Eu queria, então, que a Thalita começasse a apresentar para nós o que vocês têm de observado no Observatório das Remoções. O que está acontecendo hoje em dia na cidade, Thalita? Bom, boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de começar agradecendo o convite para falar um pouco sobre esse assunto, e com uma honra estar aqui com vocês e com o meu mestre e grande amigo Dita. Na verdade, só para contextualizar um pouquinho, o Observatório de Remoções é um grupo de pesquisação que envolve diversos laboratórios de pesquisa. Aqui em São Paulo somos formados pelo LabJUTA, da UFABC, o LabCidade, da FAUSP e o Observatório de Conflitos Fundiários da Unifesp, do Instituto das Cidades. E o Observatório de Remoções, ele mapeia áreas ameaçadas de remoção desde 2012, né? E a gente acompanha mais de perto algumas dessas áreas. E, bom, quando começou a pandemia, a gente, até com um pouco, de certa forma, ingênuo, a gente imaginou que isso não ia acontecer tanto. Porém, o que aconteceu foi o oposto. A gente começou a acompanhar, inclusive, um crescimento das remoções durante a pandemia, né? E a gente faz uma atualização trimestral dos processos de remoção. E quando a gente fez essa última atualização, que foi lançada agora em junho, a gente viu que foi o dobro da atualização dos 3 primeiros meses do ano, né? Então, e isso não para de chegar, na verdade, né? A gente, em conjunto com diversas entidades e movimentos, né, como a União, a FLM, a CMP, o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, enviamos, então, uma denúncia para a Relatoria de Moradia Adequada da ONU, e a gente enviou isso, o Dito acompanhou, né, ele é a nossa grande fonte aqui, a gente enviou, né, Dito, sexta-feira à tarde. Quando foi na segunda-feira, a gente teve que enviar um adendo, porque tinha acontecido mais 3 casos só entre sábado, domingo e segunda. Então a situação está bastante grave. A gente particularmente acompanha mais o estado de São Paulo e mais especificamente a região metropolitana de São Paulo, mas o que a gente tem visto é que está acontecendo no país inteiro, né? Nas áreas rurais, nas áreas quilombolas, nos territórios indígenas. Isso tem se repetido no país inteiro de uma forma bastante grave, né? E eu acho que uma questão importante também é que o judiciário, ele não só não proibiu que essas remoções acontecessem num momento de pandemia, quando todo mundo sabe que uma das únicas medidas efetivas é ficar em casa, como ele tem dado muitas decisões favoráveis às remoções. E além disso, além das decisões autorizadas pelo Judiciário, especial, a gente tem tratado muito aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, tem acontecido também muitas remoções administrativas,
que são aquelas que não têm processo judicial realizada pelas prefeituras, pelos governos estaduais. Então, aqui em São Paulo, a gente tem visto muito isso. No município de São Bernardo do Campo, também a gente tem visto muito isso acontecer, remoções administrativas, sem nenhum tipo de atendimento habitacional, com o uso excessivo de força policial, né, que já não deveria ser aceito de forma alguma, está tendo um uso ainda maior dessa força. Então, num cenário bastante complexo. Muito bom. Você sabe que outro dia nós estávamos fazendo um debate aqui e o pessoal do BR Cidades, eles disseram assim, estão passando a boiada urbanística, né? Vocês lembram daquela conversa na reunião dos ministros, no 22 de abril, em que o Ricardo Salles, do Meio Ambiente, o ministro, né, disse, vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada e fazer toda a destruição ambiental que nós estamos querendo, né? Parece que estão passando a boiada também, né, Dito? Aqui na cidade, como é que é essa história? Então, primeiro eu também agradecer, Silvio, o convite, né, do Le Monde Diplomatique, dessa parceria tão importante, né, que vocês estão fazendo aqui com a TVT, né, e agradecer também por estar aqui nesse espaço com a minha amiga Thalita, né, que trabalhamos junto também lá no laboratório da Universidade Federal do ABC, no LabJuta, né, e também em colaboração aí com o Observatório de Remoções e agora na campanha nacional Despejo Zero, né. A gente pode dizer, Silvio, com toda certeza, né, com toda, né, que o governo Bolsonaro, né, o governo Dória, né, as prefeituras de uma forma geral, né, têm sido os grandes responsáveis, né, pelas remoções, pelos despejos aqui no Brasil nesse momento da pandemia. É fato que esses processos, né, e a responsabilidade desses governos também já é anterior à pandemia, mas ele se agrava nesse momento, dadas as condições, né, da contaminação, a quantidade de mortes que nós temos nesse momento e quais os segmentos que a pandemia tem atingido nesse momento, que são, de fato, as populações mais pobres, né, e onde, né, o setor do latifúndio, de um lado, né, aliado profundamente, né, ao governo federal, nós podemos dizer, mas também há governos estaduais, né? Vamos lembrar, por exemplo, o caso da reintegração de posse lá no Quilombo Campo Grande, Minas Gerais, no sul de Minas, a covardia do governo Zema, por exemplo, que prometeu, né, a mais de 65 deputados federais, articulados lá pela Comissão de Direitos Humanos, né, do deputado Helder Salomão, coordenada pelo deputado Helder Salomão, e diversos deputados também da Frente Parlamentar, né, da Reforma Urbana, e outros deputados e deputadas lá na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Deputados, do próprio Senado, enfim, também, né, no Congresso Nacional, que solicitou, né, a suspensão daquela reintegração de posse, né, há pouco mais de 10 dias, né, 15 dias atrás, e o governo Zema, né, depois de 2 dias lá de resistência, com polícia e tudo mais, disse que tinha suspendido a reintegração de posse num diálogo lá com o Tribunal de Justiça, e no outro dia a reintegração de posse aconteceu, né? Isso aconteceu também aqui na cidade de Diadema, na terça-feira passada, na semana passada, né? Uma outra reintegração, né? Mesma coisa, né? A comunidade, 180 famílias na cidade de Diadema esperava que a reintegração não aconteceria, não, porque estava prometida para segunda-feira, tiveram uma interpretação que estaria suspensa e foram surpreendidos pela reintegração de posse na terça-feira de manhã, né? Então nós estamos vivendo situações extremamente graves, né, em que as populações são enganadas, né, ou pelo setor judiciário, né, porque não tem informações corretas do momento, né, do cumprimento das ordens de reintegração de posse, não tem reunião com a batalhão da polícia, não tem acompanhamento do conselho tutelar, não tem acompanhamento das prefeituras, né, que se omitem nesses momentos do cumprimento ou atuam diretamente, né, no cumprimento das ordens de reintegração de posse, né, como lá na cidade de Ribeirão Preto, né, que é uma cidade, né, Ribeirão Preto tem um dos orçamentos mais ricos do país, né, do ponto de vista da arrecadação e tudo mais, é o centro do latifúndio, né, da concentração, por exemplo, da produção de cana-de-açúcar no país, né, e promove, né, ganhou o título dos movimentos sociais de campeão dos despejos das remoções, porque se alia ao setor imobiliário, né, para fazer remoções. Então é nesse sentido que nós estamos falando
da oportunidade, né, que os mais ricos, né, que as elites brasileiras têm aproveitado para ganhar mais dinheiro e aprofundar os processos de ataque, vamos dizer assim, aos direitos das pessoas mais pobres nesse momento, né? Aqui em São Paulo é a mesma coisa, né? Enquanto o Dória, o governador, manda para a Assembleia Legislativa o PL 529, né, que desmonta todas as ações, né, associadas às políticas públicas, né, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, com a extinção, por exemplo, da CDHU, né, emplaca, né, uma agenda das parcerias público-privadas para fazer remoções de milhares de famílias no centro da cidade ou, por exemplo, nas parcerias público-privadas, né? Porque eles são aliados, a Prefeitura de São Paulo e o governo do estado nessas ações, né? Porque é a mesma agenda política, são os mesmos parceiros, os mesmos aliados, os mesmos partidos, né? Fazendo ações de reintegração de posse ou promovendo ações de reintegração de posse para emplacar as parcerias público-privadas durante a pandemia. Inclusive, secretários de governo, inclusive, solicitando, né, reintegração de posse, por exemplo, lá na região da Cracolândia, emissão na posse nas desapropriações na região lá do Campos Elíseos, né, na região da chamada Cracolândia, né, em plena pandemia. Então, eles estão encontrando, né, nesse momento, que é um pouco mais difícil os processos de mobilização. A gente tem feito bastante mobilização nesse período, né, ou pelas redes sociais, agora de alguma forma tentando, garantindo aí o distanciamento social, né, e com responsabilidade ocupado, né, já as ruas, né, semana mesmo teve uma manifestação dos movimentos de moradia, né, há pouco mais de 20 dias atrás também uma manifestação do MTST protestando inclusive contra as remoções e os despejos, ontem a União dos Movimentos de Moradia, dia 10 vamos fazer outra mobilização das favelas contra os despejos, já estamos organizando o Grito dos Excluídos, né, e excluídos também, que vai tratar dessa campanha de Despejo Zero, né, porque o centro do grito esse ano, do Grito dos Excluídos, né, as três palavras principais lá do Papa, né, Francisco, né, nenhum trabalhador sem casa, né, ou sem teto, nenhum trabalhador sem trabalho ou pão, né, e nenhum trabalhador sem terra, né? Então, o nosso centro da agenda da mobilização no Grito dos Excluídos também vai tratar, né, desse direito à terra e o direito à moradia. Então, nós estamos, né, deixa eu entrar fazendo... Fala. No sentido de deixar bem claro, como é que estão se dando essas desocupações, esses despejos? Tem alternativa para o pessoal que está saindo? Está havendo algum tipo de política de realocação, né? Porque em muitos países, quer dizer, o Estado, o governo local, ele tem até moradias disponíveis para quem não tem casa, para que possa temporariamente se instalar lá e até reprogramar a sua vida e poder assumir normalmente as responsabilidades familiares, de inclusive alugar um teto, uma coisa assim. O que está acontecendo nesses despejos hoje? Vocês podem contar para a gente? Quer falar, Thalita, sobre isso? Pode ser, depois a gente vai se complementando. Bom, o que a gente tem visto é que a gente está num momento também de agravamento da situação de emergência habitacional, que já vinha piorando, mas que com a pandemia, com a crise econômica, isso piora muito mais. Então, se por um lado a gente tem esse agravamento da crise habitacional, a gente tem logo em seguida as pessoas ficando desempregadas, a crise econômica, o que significa mais gente precisando de moradia, não conseguindo pagar seu aluguel, e mais gente na rua, mais gente nas ocupações. Isso tem sido muito relatado para a gente, né? Então, por um lado, a gente já tem essa situação extremamente grave. E aí a gente vê o próprio poder público, o Estado, né, seja ele na figura do judiciário, seja ele na figura do executivo, promovendo essas remoções sem nenhum tipo de atendimento habitacional, né? O Dito lembrou muito bem, aqui em São Paulo a gente tem a ideia da parceria público-privada em relação aos conjuntos de habitação como uma alternativa de atendimento habitacional, ela tem sido muito falada. Porém, o que a gente tem visto, inclusive a gente está acompanhando pela equipe do Observatório de Emoções, com o Centro Gaspar Garcia também, a situação da Zona Norte e a situação da região central, que o Dito falou também dos Campos Elíseos. As duas regiões estão ameaçadas de remoção e a Prefeitura diz que vai fazer uma parceria público-privada, uma PPP habitacional nesses lugares. No Campos Elíseos, uma PPP estadual e na Zona Norte, uma PPP municipal. O problema disso
é que a PPP ela não é pensada para atender a situação, as famílias de menor renda, a situação que existe naquele local. Então, a gravidade desse problema e de se optar por uma política habitacional baseada em PPP, que é o que acontece nesse momento, é que você remove todas as famílias que estão lá e você até constrói habitação ali, só que não para aquelas famílias que estavam, você constrói para uma faixa de renda maior. Então, o poder público ele está aumentando o problema, né? Então, isso quando tem alguma alternativa, por exemplo, no caso de Campos Elíseos, que a prefeitura alega que tem alternativa. Porém, o problema é que essa alternativa, entre aspas, né, que eles colocam, ela não atende as famílias que estão ali. Então, as famílias, na prática, elas não vão ter atendimento nenhum. Isso se repete também para a Zona Norte. Mas, na maioria dos casos que a gente tem acompanhado, a gente não tem visto nenhum tipo de atendimento habitacional. Muito pelo contrário. Recentemente, a Prefeitura de São Paulo, inclusive, ela tem até cortado o auxílio aluguel, que a gente problematiza bastante o auxílio aluguel, né? Porque você não consegue pagar e alugar em lugar nenhum com auxílio aluguel. E até isso a Prefeitura de São Paulo tem cortado. Em São Bernardo do Campo, por exemplo, tem um decreto que faz com que as famílias possam, inclusive, serem cobradas pelos custos da remoção, né? É extremamente grave, né? Então, acho que é essa situação. Assim, agora também a gente tem uma remoção para acontecer, né, que está na região do Jabaquara, que também a prefeitura alega que há risco, mas na realidade o risco está lá do outro lado do córrego, né? E vai remover sem nenhum atendimento habitacional, né? Então, tá bem grave essa situação porque não está dando nenhum tipo de atendimento habitacional. Então, mas vocês falaram uma coisa que talvez o Dito possa ajudar a esclarecer. Parece que tem uma diferença entre despejo administrativo e o despejo que passa pela justiça, né? Como é que é essa diferença? O que está sendo adotado agora? É a boiada quando é o despejo administrativo? Não sei. Não, então, eu acho que é a boiada, mas a gente sabe que essa boiada sempre passou sobre a cabeça dos mais pobres aqui no estado de São Paulo e em todo o Brasil, né? Não é promover despejos, né, a partir de ações administrativas, né? A gente viu, por exemplo, muito também em outros períodos aqui no Brasil e nas cidades brasileiras. Ele se aprofunda e se agrava nesse momento e nesse momento também dos desmontes das políticas públicas que a gente vive, né, por parte, por exemplo, do governo Bolsonaro, a extinção de programas sociais, a extinção dos programas Minha Casa Minha Vida, o fim, por exemplo, da proposta que o governo municipal e estadual, por exemplo, está fazendo em relação, né, à CDHU, né, a extinção da Companhia Estadual de Habitação, né, ou no caso da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, que hoje você tem um secretário de habitação, amanhã você não sabe qual é o outro secretário de habitação. Então você tem uma verdadeira descontinuidade das políticas públicas, das políticas habitacionais aqui no município de São Paulo ou no próprio estado de São Paulo, né, em que o presidente, por exemplo, né, da CDHU hoje é aliado ao setor imobiliário e o secretário de habitação era diretor do Secov. Então você já imagina os interesses, né, que está em jogo nessa aliança, né, dos governos, né, e aqui em São Paulo do governo Dória, por exemplo, né, do governo Covas, por exemplo, com essa estrutura, né, com essa agenda, né, do setor imobiliário. Tudo isso, né, ajuda, né, na promoção das reintegrações de posse e no desmonte ou nas remoções administrativas e no desmonte das políticas públicas. As remoções administrativas, elas são, né, promovidas, né, ou provocadas, né, pelo poder público de uma forma direta, ou seja, eles não entram na justiça, né, para pedir ou para fazer uma remoção, é uma reintegração de posse feita de forma administrativa, em que abre-se um processo administrativo, em que as pessoas que são atingidas pela remoção, em geral, não têm nenhum conhecimento desse processo, não sabe nem como ele foi formado, não tem defesa nesse processo administrativo e de forma arbitrária e unilateral a prefeitura chega com uma notificação, muitas vezes, né, para cumprimento em uma semana, 3 dias, às vezes nem informa, naquela mesmo dia ela já chega com os caminhões, né, e fazem a remoção. Isso acontece, por exemplo, em relação à população em situação de rua, por exemplo, quando ela monta, né, por exemplo, um pequeno acampamento com barracas, por exemplo, aconteceu semana passada, inclusive, foi
fruto de um ato, né, veemente da homilia do Padre Júlio nesse final de semana, que vale a pena ser assistido, Júlio Lancelotti, falando dessa situação na Praça Princesa Isabel. A polícia, né, militar e a GCM removeu, né, porque é sempre uma atuação conjunta, polícia militar e GCM, os moradores em situação de rua da Praça Princesa Isabel. É uma remoção administrativa. Ou o que aconteceu, como a Thalita falou, lá na Rocinha, nessa favela ali da região do Jabaquara, que na madrugada, né, a polícia chega, polícia militar, né, com um aparato extremamente, né, geralmente, né, com um aparato extremamente violento, né, muitas vezes com metralhadoras, fuzis. Basta ver as fotos e os vídeos, né, que foram produzidos, inclusive naquele dia como é que chama? Pelo Brasil de Fato, né? Pelo jornal Brasil de Fato, e que teve grande repercussão, né? E em atuação com a GCM e com agentes municipais que vão para derrubar as casas das pessoas, né? Então as pessoas não são informadas, são pessoas muito humildes que acabaram de ocupar ou estão ocupando, né, nesse momento que não consegue pagar o aluguel, né, porque o Bolsonaro vetou a proposta lá do Congresso Nacional do Senado Federal, o PL 14010, né, desse ano, que era para suspender os despejos no período da pandemia. Estou falando da relação locatícia, e agora o veto foi derrubado na semana passada pelo Congresso Nacional novamente, né? Então, aí pode ser que segure um pouco os despejos, né, na relação locatícia nesse período. Nem sabe se vai conseguir ou não, porque o judiciário tem dado de ombros, né, vamos dizer assim, né, por essa... tem lei, tem decisão sobre isso, tem recomendação da ONU, tem uma série de... que o Brasil também está vinculado, né, vamos dizer assim, como país membro da ONU. A ONU, já no dia 10 de junho, início de maio, ela já tinha dado, né, emitido uma recomendação para parar as remoções dos despejos de forma administrativa e judicial aqui em todos os países membros, né, uma recomendação, inclusive, da UN Habitat, e não foi obedecida. Depois o relator da ONU, né, o Rajagopal, né, o Balakrishna, ele também emitiu, depois do nosso pedido, depois que o Tribunal de Justiça negou, né, qualquer recomendação, um provimento para que se parasse os despejos e as remoções aqui no estado de São Paulo, e também a Terra de Direitos entrou também com esse pedido de forma conjunta, para mim envolvendo toda aí a questão nacional, né, associada inclusive à questão rural. Mesmo assim, né, ele emitiu um veemente pedido ao governo brasileiro para parar as remoções, e o Estado brasileiro continua promovendo despejos, remoções no meio da pandemia, né? Então, são situações que envolvem tantas decisões judiciais, né? Inclusive, houve uma conversa também de parlamentares, da Associação de Defensores Públicos, com o próprio ministro Toffoli, né, que é presidente do STF, mas também presidente do Conselho Nacional de Justiça, e ele disse que não poderia interferir na livre atuação dos juízes. O mesmo discurso aqui na presidência do tribunal em São Paulo. Ora, o que é a autonomia de um juiz, né, quando a vida das pessoas está em risco? Porque ser despejado nesse momento é uma questão de morte, de vida ou morte, mas mais de morte do que de vida, porque se você for para a rua nesse período da pandemia, isso que a Thalita já falou, né? Se as pessoas já estão com extrema dificuldade nesse momento, né, porque não tem acesso à água, porque não tem acesso a políticas de saneamento, não tem acesso a serviços básicos de saúde, há uma subnotificação na pandemia. Tudo isso a gente já tem amplo conhecimento, né, porque as pessoas já chegam, em geral, quando contaminadas, as pessoas pobres chegam já gravemente, né, doentes, né, para serem atendidas, né, nos hospitais, superlotados e sem, inclusive, UTIs, né? E a gente vê, então, né, essa situação, vamos dizer assim, né, se espalhando e acontecendo em todo o Brasil. Seja pela ação do judiciário, seja pela ação direta das prefeituras, Silvio. Sim. Então, eu tenho a impressão que, pela descrição de vocês, está pior agora do que era antes, não é? Sem a dúvida. O que você acha, Thalita? O que mudou, Thalita? O que mudou? Por que agora está pior e antes ainda tinha uma situação não tão ruim? Não, eu acho que, na realidade, um monte de questões, né? Não é uma questão única, assim. E como o Dito coloca, as remoções, o que a gente tem visto é que elas são parte estruturante da produção do espaço na história brasileira, na história das grandes cidades brasileiras, sobretudo.
né? Porém, então assim, elas já aconteciam, né? A gente fez um levantamento entre 2010 e 2016, 80% das remoções eram ocasionadas pela intervenção do próprio poder público no espaço. Então, assim, para se produzir espaço, historicamente, na história das cidades brasileiras, se remove a população mais pobre. Então, isso não é novidade. Porém, como o Dito coloca, tem um agravamento muito considerável nesse momento, porque a gente está num momento de crise econômica, também do agravamento da crise econômica, né, que também vinha piorando. A gente está num momento de corte de recursos para a produção de cidades, para políticas públicas, para todos os setores, né? Então, assim, o que a gente tinha de política pública habitacional também já está cortado há muito tempo. E eu estou falando de política pública, sobretudo para a população de menor renda, que é quem compõe o grosso das necessidades habitacionais do nosso país, né? Então, assim, a gente tem, por um lado, corte de políticas públicas. A gente tem, pelo outro lado, agravamento da crise econômica. A gente tem a pandemia. Tudo isso vai gerando um caldo que vai resultar no aumento das pessoas na rua, né? E os movimentos, tanto os movimentos relacionados aos cortiços, quanto os movimentos de população em situação de rua têm relatado isso. Os movimentos de moradia têm relatado também a quantidade de pessoas que têm procurado as ocupações organizadas, né? Buscando um teto, buscando um espaço. A gente tem visto as pessoas sendo despejadas, e vale lembrar também que é extremamente importante isso que o Congresso Nacional conseguiu voltar desse veto que o Dito falou, né, sobre as relações locatícias, né? Mas a gente sabe também que grande parte da população de baixa ou baixíssima renda do nosso país, muitas delas não tem nem sequer essa relação locatícia contratual, né? Então, assim, muita gente, inclusive, nem pega, né, nessa suspensão dos despejos individuais, né? Uhum. Então, assim, vai agravando, é um caldo todo que vai resultando nessa situação. E aí a gente viu agora, recentemente, o Dito pode comentar muito melhor que eu, que o governo Bolsonaro lança, né, um novo programa que sequer olha para o grosso, né, da população que forma as necessidades habitacionais, o déficit habitacional, né, o chamado déficit habitacional do nosso país. Então, assim, é uma bola de neve. Vai crescendo, vai crescendo. Então vamos pegar essa dica. Ela está falando, viu, da medida provisória 996, se salvo engano, né? Da tal Casa Verde e Amarela, que eu estou chamando de piada de mau gosto verde e amarela, né? Porque é um PL fake, né? E que, na verdade, né, o Temer já tinha tentado lançar esse programa, né, chamado Cartão Reforma. Então, eles repaginaram o PL do Temer, né, que não deu certo, né? E estão tentando lançar esse programa, né? E mais do que isso. Por que fake? Mentiroso, né? Porque tento passar para a população que vai, de fato, né, ter a mesma abrangência do programa Minha Casa Minha Vida, né? Quando as famílias de baixa renda, que ganham até R$ 1.800, estão completamente fora, né, do atendimento ao programa, porque não tem dinheiro. Não é nem por causa do programa em si, né? Porque até quando fala lá do atendimento até R$2.000 e tudo mais, mas na verdade a destinação de recursos é basicamente de 500 milhões que foi da cota do FDS, dos bancos, para poder atender, né, o programa na parte da regularização fundiária, né? E numa parceria com prefeituras, então as associações, né, então o programa Minha Casa Minha Vida, entidades, já está extinto, né? E o governo, na próprio lançamento do programa, lá o ministro Marinho, que é o ministro lá do Ministério do Desenvolvimento Regional, disse que não vai fazer nenhum atendimento para baixa renda enquanto não terminar os contratos do Minha Casa Minha Vida, que são mais de 200 mil unidades ainda em construção, segundo ele, né? Nem sabemos se isso é verdade, né? A gente está tentando saber exatamente o quanto de unidade habitacional está em construção no país nesse momento, que não se tem qualquer transparência nas informações, porque, como você sabe, né, Silvio, o governo federal extinguiu
todos os processos de participação, você não tem acesso a nenhumas informações. Tudo que a gente tem buscado de informação ou é através da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a PFDC, agora que é a Procuradoria Regional, porque como é que chama lá, o engavetador geral, né? Ele tirou, né, a nossa Débora Duprá, né, que era a Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão. Então nós estamos com dificuldade, inclusive lá com o Ministério Público, né, e estamos buscando também o apoio da Defensoria Pública para tentar essas informações da DPU, né, e do CNJ, do CNDH, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, para tentar ver se a gente consegue obter as informações sobre o andamento das políticas públicas no Brasil, porque nós não temos qualquer informação sobre esses andamentos, né? Então, tudo isso para nós bloqueia, vamos dizer assim, o acesso às informações. O governo também criou vários bloqueios, inclusive na lei de acesso à informação, né? Então, tudo isso tem nos dificultado muito saber o tamanho e a dificuldade que é acessar e viabilizar depois, né, vamos dizer assim, entender o que está acontecendo com o tamanho do Minha Casa Minha Vida que restou a partir do lançamento, inclusive, do desmonte já em curso, e do lançamento como eu disse para você, do Casa Verde e Amarela, que para nós é uma piada de mau gosto verde e amarela, né? Então nós estamos, inclusive, numa luta lá, agora a medida provisória chegou, nós vamos trabalhar sobre ela para ver o que é possível fazer para tentar salvar o mínimo, né, do mínimo da nossa vida lá em relação a esse tema. A outra questão nacional, Silvio, só para concluir aqui meu raciocínio, né, que nós, né, também estamos numa luta, né, no outra frente, se de um lado, né, como disse a Thalita, né, esse é o debate primeiro, foi derrubar o veto para evitar os despejos na questão locatícia. Por outro lado, nós estamos numa batalha, né, muito grande lá no Congresso Nacional também, na Câmara dos Deputados nesse momento, para aprovar, né, o projeto de lei da deputada Natália Bonavides, né, do Partido dos Trabalhadores pelo Rio Grande do Norte, né, o PL 1975 de 2020, que barra as remoções aí sim do ponto de vista coletivo, né? Pelo menos no período da pandemia, né? Nós fizemos uma reunião pela Frente Parlamentar da Habitação e de Reforma Urbana e também pela Comissão de Direitos Humanos com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, para dar celeridade a esse PL que já tem regime de urgência. Mas ele ainda não nomeou relator, né? Então, para aprovar, por exemplo, né, questões, por exemplo, como a privatização da água é rápido, né? Mas para aprovar, para viabilizar PLs dessa natureza, de amplo caráter social, nós temos a maior dificuldade, né, para enfrentar essa agenda lá no Congresso Nacional. Temos os nossos bravos e bravas deputadas, né, da esquerda lá, do PSOL, do PT, PCdoB, vou pegar aqui, né, do campo mais à esquerda, tem feito um trabalho muito intenso para tentar viabilizar algumas questões, né, porque a situação é bastante grave, né? A questão do renda emergencial, agora a questão também da aprovação do Fundeb, por exemplo. Temos tido algumas vitórias, mas vem uma vitória de um lado, depois vem a Casa Verde e Amarela do outro, entendeu? Então nós estamos sempre, né, nessa situação, né? Aprova-se lá o renda emergencial com R$600 lá e toda aquela situação, depois vem a privatização da água. Então nós estamos vivendo nessa situação, nesse momento, frente, né? 10 para trás, né? Isso, dá um para frente e 10 para trás, né? Mas é assim a nossa vida, nesse momento. Mantendo o foco na questão da cidade, da moradia, né? O Minha Casa Minha Vida, até aquela faixa de R$1.800 por família, né, chegava a subsidiar em 90% as prestações que se pagavam, né, para ter o direito à moradia. Então, isso não vai acontecer de jeito nenhum no programa. Casa Verde e Amarela não faz isso. Não. Ele fala em regularização fundiária, mas se você pensar que muitos dos terrenos são privados e de grandes empresas, não é muito para acreditar que vai haver essa regularização fundiária. Eu acho que eles abrem brecha, inclusive, né? Porque tem outros PLs lá em Brasília, né? Aí depois nós temos aí alguns companheiros que estão analisando com mais calma, especialmente lá do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, né? Ainda eu não consegui pegar, porque estamos trabalhando nas emendas, teve uma reunião grande ontem, inclusive, sobre isso, com as entidades e tudo mais, né? Um dos pontos que está acontecendo é que o governo tem aberto, né, a possibilidade, né, para o setor privado entrar com muita força. Aqui em São Paulo, nós estamos num debate sobre isso no setor da regularização fundiária, né? Inclusive, o Secov tem atuado de uma maneira intensa lá na Câmara Municipal para tentar aprovar projetos
associado a esse tema da regularização fundiária, né? Então, os interesses é fazer também, né, tomar espaço, né, dos territórios populares, né, para o setor privado, né? Inclusive com vínculos e a bancos, inclusive para promover processo de regularização fundiária com alienação fiduciária. Você imagina uma comunidade pobre, né, pegar um empréstimo bancário com alienação fiduciária, por exemplo, em Paraisópolis, para fazer regularização fundiária. Estou dando só para entender o que nós estamos falando, né? É muito grave. Ou na Rocinha, no Rio de Janeiro, né, em regiões, né, na zona sul do Rio de Janeiro, áreas altamente valorizadas, entregando em alienação fiduciária para banco, para fazer regularização fundiária. Então é disso que nós estamos falando, da disputa, está colocada, inclusive no programa Casa Verde e Amarela, que nós vamos precisar enfrentar lá no Congresso Nacional, porque isso tem reflexo direto no aumento dos despejos, das remoções, né, e dessa apropriação, vamos dizer assim, ampla, né, que o setor privado, o setor imobiliário tem feito sobre a apropriação dos territórios no Brasil, né? De um lado, a gente tem, por exemplo, as corporações, as madeireiras, o setor do latifúndio, se apropriando sobre terras de populações tradicionais, terras indígenas, né? Mesmo que aconteceu naquele deslocamento, né, que aconteceu, por exemplo, pela Vale, né, em Brumadinho, Mariana, embora tenha sido um desastre, né, mais associado a um projeto pesado de deslocamento de comunidades pobres em outros municípios, com aquelas, onde tem aquelas barragens, né, da Vale. E toda essa situação que tem acontecido no Brasil nesse momento, né? Inclusive por isso que o MAB, né, está participando da campanha nacional Despejo Zero. Então acho que nós estamos num momento muito difícil, mas também num momento importante de fortalecimento das nossas redes e organizações, né, Thalita? Na campanha Despejo Zero, por exemplo, né? E uma coisa que eu... Deixa eu entrar um pouquinho, Thalita, aí você me ajuda esclarecendo também isso. Quer dizer, eu estou entendendo que, mesmo com os esforços que vocês estão fazendo de mobilizar deputados, de atuar no Congresso, está mais truculento, né? O poder público, o judiciário. O que é isso? É uma guerra social em defesa do capital? Como é que vocês veem isso? Thalita. Sem sombra de dúvida. Está muito duro, está muito difícil. Qualquer passo que a gente tenta dar é muito difícil. Agora, para você ter uma ideia... A gente está organizado, então o Dito já mencionou aí algumas vezes na campanha nacional Despejo Zero. A gente, agora no próximo dia 4, né, dia 4 de setembro, a gente vai fazer uma conversa, inclusive com o relator da ONU, para relatar um pouco as nossas lutas, né? Então, assim, está ganhando o caldo da resistência, ele tá muito forte, está muito pesado. Justamente porque o que vem do lado de lá está extremamente truculento. A palavra truculento acho que diz muito, assim, porque é sempre baseado nessa lógica da violência, nessa lógica do ódio, nessa lógica da criminalização, né? Então, está muito difícil. Por outro lado, a gente vê as articulações de resistência se fortalecendo muito, né? Agora, para ter uma ideia, a gente, no âmbito da campanha Despejo Zero, estão organizadas mais de 100 entidades, movimentos, coletivos, laboratórios de pesquisa em torno dessa pauta, né? Então, está sendo muito necessário. E aí me chama muita atenção e me incomoda muito, porque nesse grupo estão articulados grupos históricos, né, que lidam com a construção de políticas públicas, a construção do pensar sobre a cidade, né, sobre a habitação, que tem muita experiência, e a gente está todo mundo reunido e articulado para barrar uma coisa que é tão básica nesse momento, que é só não ser removido da sua casa, pelo menos na pandemia. A gente não tá nem falando do todo, a gente está falando só desse momento de pandemia, que é um absurdo, é inaceitável que as pessoas sejam removidas, despejadas das suas casas, né? E esse grupo todo que está aí, que tem um histórico muito, muito grande, né, e muita experiência, poderia estar pensando, por exemplo, numa construção de uma política habitacional que, de fato, desse conta do nosso cenário, que é tão complexo, né? Não vai ter uma solução única para a nossa questão habitacional, porque as nossas demandas, elas são muito diferentes, muito heterogêneas, diversas e complexas, né? E a gente podia estar pensando nisso, podia estar construindo isso, e que iria resultar, com certeza, numa política infinitamente melhor do que o que está posto hoje, né? Só para ter um exemplo que eu deparei recentemente, que eu acho muito importante,
que é a gente conversando com o pessoal que estava ameaçado de remoção na região central de São Paulo. A gente conversou com uma pessoa que tinha sido atendida por uma PPP estadual, né, do governo do estado de São Paulo, e uma pessoa que foi atendida no Minha Casa Minha Vida Entidades, na região central também, né? E essa pessoa que estava no Minha Casa Minha Vida Entidades, que é resultado de uma luta dos movimentos de moradia, ela pagava R$ 180 por mês. Essa pessoa que estava na PPP do governo do estado, que o governo do estado fala que está produzindo um monte de unidades e tudo mais, ela estava pagando R$ 700. Essa pessoa não estava conseguindo mais pagar. Ela estava prestes a sair da sua casa porque ela não conseguia pagar, estava com prestação atrasada. E a pessoa que estava no Minha Casa Minha Vida Entidades, que é bem importante, né, porque ele produz o Entidades, os movimentos, junto com a assessoria técnica, eles produzem com uma localização melhor, uma qualidade melhor, ela ia continuar, porque ela cabia no bolso dela aquilo, né? Então, você vê, a PPP, ela não resolve, pelo contrário, ela piora os problemas, né? Então, é bem importante esse caldo da resistência. Em geral, está havendo, na verdade, aquilo que foi privatizado está sendo retomado pelos governos municipais em muitos países, né? Porque há uma conclusão de que, quando entra na mão do setor privado para fazer gestão de uma política pública, os preços as tarifas vão sempre crescendo, sempre aumentando, né? E a qualidade do serviço cai, fica pior, né? Então, nós estamos indo na contramão. Mas eu vejo que, por exemplo, a gente poderia interpretar também que uma reação prática a essa política de exclusão são as ocupações, né? Dito, como é que estão as ocupações hoje em dia? Primeiro a gente quer saudar, né? Agora, meio à pandemia, né? É, no centro de São Paulo, por exemplo, né? Algumas lideranças, movimentos, grupos, inclusive ali da região da Cracolândia mesmo, né? Pessoas que estavam ameaçadas de remoção, inclusive porque essa questão da PPP, né, também aumenta, né? Porque tem um despejo direto e tem os despejos indiretos, né? O custo dos aluguéis na região, né, estavam despejadas, né? E resolveram fazer uma ocupação no centro de São Paulo. Silvia, eles conseguiram, né, o empreendedor lá imobiliário conseguiu a remoção, né, a decisão judicial em horas, né? Mas foi importante toda uma mobilização, né, dos movimentos sociais, das redes, né? Inclusive, né, o Instituto Polis e outros grupos, né, assinou, né, essa carta, né? Mais de 100 entidades assinaram um documento e também atuando diretamente junto ao judiciário para assegurar essa reintegração de posse. Então, existe sim, né, um processo, de um lado, né, uma agenda, né, uma máquina da violência em curso, né, que mata a nossa juventude nas periferias, né, nesse momento que nos territórios, que, né, confina o nosso povo, né, mas mesmo assim a gente tem feito, né, muitos processos de resistência e de luta, né, nesse momento, mesmo na dificuldade. Nas ocupações é a mesma coisa, né, seja nas áreas centrais, seja também as ocupações que surgiram em plena pandemia, né, porque as pessoas sem condições de pagar o aluguel ocupam, né, os territórios, os espaços para tentar, né, sobreviver. Grande parte dessas ocupações, né, é muito importante, são lideradas por mulheres, né? A gente lá no caso do Jardim Julieta, por exemplo, né, o Observatório de Remoções tem acompanhado de perto, o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, a Defensoria Pública, né, tem atuado diretamente na defesa, né? E a gente, inclusive, conseguiu agora, depois de uma longa pressão, mobilização popular muito grande, conseguimos suspender por um período, né? Houve um recolhimento do mandado de reintegração, estava prevista para o dia 10 de agosto essa remoção, e a gente conseguiu suspender por um período, né? Mas agora, como a Thalita falou aí, nós estamos com o problema da Rocinha, né? Do despejo da Rocinha, para semana que vem, se nós não conseguirmos suspender. Infelizmente, nós tivemos a reintegração de posse super violenta aqui na cidade de Diadema. Então, nós temos tido, né, vitórias nesses processos, né, nas ocupações nesse momento, que tem surgido durante a pandemia ou com decreto de reintegração de posse que surgiram no período da pandemia, algumas vitórias e algumas derrotas. Tem setor do judiciário, é bom que se diga aqui, que tem se sensibilizado, né? Então, por exemplo, nós temos tido uma articulação muito importante, né, com alguns setores do Ministério Público e alguns setores também
no Ministério Público tem uma ambiguidade. Nós temos situações que o Ministério Público propõe, situações de reintegração de posse, e também temos situações que o Ministério Público atua na linha, né, da nossa atuação, no sentido de ajudar, né, a segurar, né, essa situação, né? Isso vale também para os setores do judiciário, né? O tribunal tem tido uma posição muito dura, mas você tem, por exemplo, a Associação dos Juízes pela Democracia, né? A JD, que tem, né, também a articulação aí do Ministério Público Democrático, né? Até eu brinco com esse nome, que todo Ministério Público deveria ser democrático, né? Mas parece que não é assim, porque tanto é que tem um movimento do Ministério Público Democrático, né? Então, é para atuar, né, na defesa, né, de famílias e, inclusive, ajudar, né, nesse momento a segurar, por exemplo, tem uma resolução agora, por exemplo, lá na Fazenda Pública, em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, pelo menos, para assegurar no âmbito da Fazenda Pública situações de reintegração, pedir o recolhimento de mandados. Foi fruto de uma mobilização já desse conjunto enorme de organizações e articulado também com setores, né, importantes aí no judiciário, né, e tudo mais, para ajudar, né, nessa questão. Então, nós temos situações, né, importantes e temos tido vitórias nesse momento. Mas, e as ocupações têm resistido, porque, claro, essa é uma ação combinada, né? Se você protocola, por exemplo, o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, protocola um pedido de suspensão de uma reintegração de posse, a Defensoria Pública também. Mas quando isso é feito em rede, de forma articulada, né, com as denúncias, por exemplo, a visibilidade hoje que tem o Observatório de Remoções, com seus pesquisadores, né, ajuda, né, na divulgação dessas notícias, a gente ocupa os espaços da mídia, né, que a gente chamada mídia alternativa, né, por exemplo, que nem mais tão alternativa assim, né? Eu estava ontem na TVT, eu vendo um vídeo no YouTube da TVT, fui olhar lá quantas pessoas filiadas, 500 mil pessoas já, né, no YouTube da TVT, né? Então já ganhou, né, um amplo espaço, né, na sociedade, né? E a gente tem que ocupar esses espaços para passar a nossa mensagem de resistência e ganhar mais aliados nesse processo para tentar evitar, né, essa agenda de violência que você colocou, já nos pediu para comentar, nesse momento mais associado aos processos de remoção e despejo que está acontecendo nesse período da pandemia, né? A gente pode dizer que vocês estão recebendo uma solidariedade maior de outras entidades, de outros movimentos, do que antes da pandemia? Dá para falar isso? Eu acho que sim. Bom, Thalita, quer falar sobre isso? Mas eu acredito que sim, né? Acho que a campanha Despejo Zero demonstrou isso, né? E a gente acertou, eu acho, né? E eu queria aqui acreditar isso, né? Porque foi a Thalita, eu tenho um orgulho enorme, né, dessa juventude, viu, Silvio? Porque muito bom que a gente tem, né? Ela que me ligou, mandou uma mensagem, falou: precisamos fazer alguma coisa, né? E marcou uma reunião para discutirmos a situação e falou: precisamos chamar, porque não é mais o Observatório de Remoções, não é mais a São Paulo, mas é o Brasil, dito, presta atenção. Eu falei: olha só, Thalita, né? Quando eu acordei, ela já estava convocando a reunião, né? Então, eu tive um ótimo professor, tenho grande professores, professoras muito importantes. E a adesão à campanha foi muito além do esperado, né? Assim, da campanha Despejo Zero, a Thalita, né, que nos convocou, né, para essa questão a partir lá do Observatório de Remoções, né, para construir essa agenda e essa articulação nacional. E uma adesão muito maior, né, de setores, né? Acho que os movimentos populares urbanos nunca estiveram tão juntos nesse momento, e trazer o movimento do campo, o MAB, né, o MST, né, setores, né, das centrais sindicais, da Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, né, o MTST. Então, um conjunto de entidades, né, a Central de Movimentos Populares, a União Nacional por Moradia Popular, a CONAN, então tem o movimento Luta Popular, MLB, então nós temos um conjunto amplo de movimento no espectro, que é uma grande unidade no movimento social nesse momento para resistir aos despejos, porque não é só os despejos, né, é enfrentar essa agenda do capital imobiliário e do latifúndio, né, então de forma conjunta, né, dos movimentos sociais, né, incidindo também, né, não só atuando de forma conjunta, mas incidindo na Câmara, incidindo internacionalmente com essa agenda, né, enfrentando, né, articulando com as defensorias públicas, né, temos feito reuniões com defensores públicos de todo o Brasil, né, com setores do judiciário, setor do Ministério Público, setor das universidades, os setores
né, Observatório de Metrópole, de todo o Brasil, então entidades importantes, né, que atuam no campo da pesquisa. Então nós conseguimos articular uma grande rede de atores para enfrentar esse momento, que vai muito além da simples luta específica do movimento de moradia, né, ou de uma atuação mais localizada do Observatório de Remoções, né? Então a gente está num processo de ampliação dessas lutas. Deixa eu encaixar uma pergunta aí, já que tem essa articulação toda, né? Vocês vão atuar nas eleições municipais? Então, tem um setor que está nos convocando, nos provocando, né? Que, especialmente o BR Cidades, né? Tem feito uma série de ensaios, pelo menos, mais concretos, né? Para que a gente possa incidir no processo municipal. Mas o Observatório de Remoções, e a Thalita pode depois falar isso melhor, né? Já nas eleições passadas, né, nós pedimos, né, encaminhamos para todos os candidatos e candidatas uma carta compromisso para que eles pudessem, né, assumir um compromisso direto, né, para serem defensores das comunidades atingidas por processo de remoções, né, e atuar nas câmaras municipais, no caso naquela momento, né, nas assembleias legislativas, nos governos, também no âmbito do executivo e também do Senado. Até candidatos à presidência também, né, Dito? Naquele momento a gente fez uma carta compromisso contra as remoções, dos candidatos contra as remoções. Para que eles pudessem assinar, né? Então, isso foi... E esse ano, certamente, nós não discutimos isso no âmbito da campanha, Silvio, eu não sei... Mas podemos, sim, fazer. Eu não tinha pensado como a campanha pudesse atuar diretamente nesse processo das eleições. Mas o BR Cidades, eu sei que, inclusive, está montando um curso específico, né, para candidatos e candidatas, inclusive nesse âmbito do direito à cidade, né? Então, nós temos tido redes no âmbito da campanha que está fazendo essa atuação. A campanha ainda não entrou diretamente nesse debate. Ainda não conseguimos chegar até lá. Só um comentário. Passou, né? Porque tem 2 meses e pouco. Diga, Thalita. Mas é importante só um comentário em relação a isso que o Dito estava falando das ocupações, né? Eu acho que tem sim a solidariedade, né? Ela tem se mostrado como uma questão fundamental também. Vou compartilhar aqui essa coisa da chamada pela campanha também, ou pela articulação frente às emoções com a Raquel também, né, que gritou lá, falou, vamos pensar uma reunião, alguma coisa também. E só queria colocar também que, na verdade, os movimentos, sobretudo os movimentos organizados, as ocupações organizadas, elas não estão só resistindo bravamente a esse momento, como elas estão organizando a solidariedade, né? A gente tem visto aí os diversos movimentos, a UMM, a FLM, a CMP, organizando a solidariedade, não só a resistência, mas a solidariedade nesse momento tão importante. E não é só a solidariedade, entre aspas, né, a solidariedade, mas é a formação, né? Então a gente tem visto a UMM fazendo um super esforço de fazer a distribuição de cestas nesse momento, que a gente sabe que o povo está passando fome, mas com a formação, né? Com um processo bastante estruturado, né? Bem importante, organizando a solidariedade também nesse momento, que é fundamental, né? Nesse momento de pandemia é uma questão primordial. A gente tem visto, inclusive, Heliópolis, Paraisópolis, Sim, se organizando de uma maneira fantástica, né? E tendo resultados muito mais positivos do que quem não está lá, né? Na luta contra a pandemia, né? Mas posso dizer para você, né? Claro que essas são as nossas grandes referências, né? Que são as favelas maiores da cidade, né? Mas isso tem acontecido, viu, Silvio? Essa agenda de solidariedade, de articulação com as comunidades, são milhares de cestas básicas, de apoio, máscaras, né? A gente, inclusive, né, o pessoal lá do Fórum dos Ambulantes, que atua lá em parceria com o Centro Gaspar Garcia, né, falou, Dito, são máscaras que salvam vidas, né? Porque no momento que os ambulantes precisavam, já não aguentavam mais ficar em casa, né? Por causa da situação do isolamento, do distanciamento, né? Passando fome, porque muitos não conseguiram o auxílio emergencial, né? E tiveram que ir pro corre, né, para trabalhar e tudo mais, né? E aí a União dos Movimentos de Moradia, numa parceria com o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, por exemplo, falou, nós vamos distribuir máscaras na feira da madrugada e vamos trabalhar isso com os ambulantes, né?
e foram milhares de máscaras distribuídas, né, para os ambulantes. Os ambulantes, na madrugada, mandavam fotos para a gente, né, muito bonito isso, né, falando, nós estamos distribuindo as máscaras agora na feira da madrugada, então acordar de madrugada, às vezes, e ver as fotos que eles mandavam, né, e até agora ainda estão mandando, né, porque nós temos feito essa parceria, ou quando as máscaras que a União Moradia está fazendo com as mulheres, né, das nossas periferias, né, está chegando, por exemplo, na região do Xingu para as populações indígenas, né? Às vezes ninguém sabe disso, mas por isso que é importante a gente contar essa história aqui, porque são momentos de muita alegria para nós e de vitórias, né, que nós temos que celebrar nesses passos de solidariedade. No momento em que a Bia Dória, por exemplo, manda não dar comida para a população em situação de rua, né? E a gente pensa o seguinte, né? Nesse momento da pandemia, os mais pobres e solidários ficaram mais solidários, enquanto que os ricos ficaram mais ricos e mais gananciosos, né? Infelizmente, né? Mas é um momento que nós, de um lado, né? Você falou aí da oportunidade da boiada, para nós também foi uma oportunidade para fortalecer a nossa resistência, para fortalecer a solidariedade entre os trabalhadores e as trabalhadoras, né? Para a gente fortalecer a nossa agenda e deixar de lado muitas coisas que não são importantes para nos concentrar em agendas que são de fato, né, significativas para o nosso povo mais pobre, né, e que está sofrendo tanto nesse momento, né, da pandemia, né. Eu queria... Evidente que há muito mais coisa a ser feita, né, mas eu acho que a gente, né, fez coisas muito bonitas nesse período, né, e a Evanilda Rodrigues, que é a nossa companheira lá da União, ela fez todo um mapa da nossa atuação, que é gigantesco, né, nesse momento. Inclusive redes, né, por exemplo, Instituto Alano, Instituto Polis, né, Ação Educativa, que são organizações muito mais potentes, vamos dizer, do ponto de vista, né, da sua inserção, né, e outros setores da sociedade, né, nos ajudou bastante também, né, para ajudar nessa articulação solidária também, né. Então, né, nós tivemos aí um apoio muito grande de outras organizações que são muito mais potentes do ponto de vista financeiro, vamos dizer assim, para ajudar os movimentos populares a avançar nessa estrutura da agenda de solidariedade nas periferias pela atuação que nós já temos, né? Olha, a produção está me dizendo que nós estamos chegando ao fim do programa. Já passou uma hora, o papo foi rápido, estava bom. Eu queria pedir a vocês, cada um de vocês, que digam suas palavras assim de despedida em 1 minuto, por favor. Thalita. Bom, eu vou agradecer mais uma vez esse espaço, essa conversa tão boa. E vou aproveitar também para pedir que a gente... uma das questões das remoções é que elas são invisíveis, historicamente e sistematicamente invisibilizadas na realidade. Então, eu vou aproveitar esse momento final aqui para quem está nos assistindo, né, para que curta, compartilhe nossas redes, essas histórias que são invisibilizadas historicamente, mas que precisam ser enxergadas e ouvidas e respeitadas mais que tudo, né? Então, Como faz? Campanha Despejo Zero, tanto no Instagram quanto no Facebook, que a gente vai tá soltando, tá denunciando todos esses casos nas redes. E agradecer. Muito obrigado. É bom também que as entidades, né, que estão nos ouvindo e tudo mais possam se inscrever também para a plenária que nós estamos fazendo. Nós vamos fazer com uma plenária internacional no dia 4, né, de setembro agora com o relator da ONU, né? E nós estamos abrindo, acho que tem 300 vagas, né, Thalita, mais ou menos, né? Então, quem quiser se inscrever, né, especialmente de movimento social, né, para acompanhar essa reunião com o relator da ONU, né? E também, se o pessoal pudesse entrar na internet lá da Câmara dos Deputados e pegar lá o e-mail do Rodrigo Maia e exigir dele imediatamente para nomear o relator em relação ao PL, né, 1975 lá da deputada Natália Bonavides e demais projetos. Paulo Teixeira também tem um projeto nesse sentido, mas vão ser todos pensados lá no sistema de relatoria do projeto, né? Então a gente pedir imediatamente aí que aprove, né, uma medida para barrar as remoções no Brasil. Nós precisamos de uma lei nessa direção. E a lei é o PL 1975 da deputada Natália Bonavides, da jovem deputada Natália Bonavides. Muito bom. Olha, eu quero agradecer muito a Thalita Zé Gonzalez, do Observatório das Remoções, ao Benedito Roberto Barbosa, o Dito, da União dos Movimentos de Moradia. Foi excelente a conversa, acho que todos nós que estamos ouvindo vocês gostamos de saber do que está se passando e do nível de resistência que a gente está encontrando também, que é valorizar isso, né? E dizer para você que nos assistiu, muito obrigado também, e semana que vem tem mais. Até lá.